Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 20. Capítulo 149. Sona Citri expôs sem rodeios a mentira de Serafal Leviatã. O não inteiramente. Hehe, na verdade, eu vim aqui para passar algumas notícias também. Enquanto falava, ela fez uma pose, a clássica posição de garota mágica. Que tipo de notícia exige que a Serafal Sama venha pessoalmente? Perguntou Rias curiosa. Uma negociação com os deuses nórdicos será realizada no submundo. Vocês duas podem vir e observar. O motivo da visita pessoal de Serafal era devido ao status de Rias e Sona. Como herdeiras excepcionalmente talentosas entre os demônios de sangue puro da nova geração, elas certamente estavam qualificadas para testemunhar tal evento. Ampliar seus horizontes era essencial para seus futuros papéis. Essa notícia fez com que os olhos de Rias e Sona se arregalassem levemente, e elas assentiram seriamente. Serafal então voltou seu olhar para Kaito, dando-lhe um sorriso brincalhão. Há quanto tempo, namorado da Rias? Serafal Sama, olá, respondeu Kaito com uma risada. Rias corou com a forma como Serafal se referiu a Kaito. O relacionamento deles não era mais segredo. Até seus pais no submundo tinham ouvido falar e haviam estado várias vezes a levar Kaito para uma visita. Rias vinha adiando, usando a escola como desculpa. Se ela retornasse ao submundo desta vez, não conseguiria evitar. Sem se abalar com a timidez de Rias, Serafal sorriu. Bem, o Cirzestes também me pediu para te dar um aviso. Esteja preparado. Depois que você chegar ao submundo, seu exame de promoção será realizado. Eles o adiantaram especificamente para você. O exame de demônio de classe média, certo? Kaito pensou em seu atual posto de demônio de classe baixa e riu secamente. É possível pular direto para o exame de demônio de classe alta? Isso não é permitido. Já é uma exceção realizar o exame de classe média mais cedo só para você. Serafal continuou com um sorriso. Até isso causou insatisfação entre a geração mais jovem. O Cirzestes já abriu exceções para você várias vezes. Tome cuidado. Alguns podem desafiá-lo para um duelo. Eles têm tanto tempo livre assim? Murmurou Kaito. Eles são um grupo orgulhoso e competitivo. Não reconhecerão facilmente alguém como superior a eles. Entendo. Obrigado por vir até aqui. Rias acrescentou. Se formos para o submundo, não poderemos voltar por um tempo. Só poderemos sair após as férias de verão. Antes disso, todos precisam organizar adequadamente seus assuntos no mundo humano. Entendido. Todos assentiram em concordância. Do lado de Kaito, não havia problemas imediatos com as irmãs Sakurajima ou com Yor. Elas tinham seus próprios trabalhos e raramente tinham tempo para incomodá-lo. Sua única preocupação eram as quintuplas Nakano. De acordo com Itsuki, sua informante interna, parecia que todas estavam planejando algo recentemente. Ele se perguntava que tipo de confusão elas armariam desta vez. Eram 9 horas da noite. 5 lindas garotas idênticas estavam sentadas ao redor de uma mesa em um apartamento moderadamente espaçoso. Suas expressões eram sérias, cada uma segurando um panfleto impresso com um círculo mágico. As quintuplas encaravam-se intensamente. Levou algum tempo, mas finalmente todas conseguimos a magia de invocação. Vamos prosseguir como planejado. Alguma objeção? Ishika Nakano, como a irmã mais velha, falou primeiro. Elas haviam planejado originalmente invocar Kaito usando o círculo de Ishika muito antes, mas Ishika impusera uma condição. Como a invocadora, ela seria a primeira a se confessar para Kaito. As outras irmãs ficaram boquiabertas. Nunca esperaram que Ishika fosse tão ardilosa. Se Kaito aceitasse a confissão de Ishika na hora, as outras 4 estariam fora do jogo. A discussão que se seguiu terminou com a sugestão de Tsuki. Ela propôs que cada uma fosse ao local onde recebeu o panfleto e tentasse obter outro. Assim que tivessem os 5, invocariam Kaito juntas. O panfleto ao qual Kaito respondesse determinaria quem confessaria primeiro, seguido por um sorteio. Sem alternativa melhor, todas concordaram. Reunir esses panfletos de invocação exigiu um esforço considerável. Elas finalmente conseguiram localizar alguém que os distribuía. Esse alguém acabou sendo familiar de Kaito. Depois de algum tempo, finalmente estavam prontas. Esta noite realizariam a magia de invocação juntas. As 5 irmãs voltaram para seus respectivos quartos e iniciaram seus desejos no horário combinado. Kaito tivera a sorte de receber um pedido de pacto mais cedo naquele dia. No entanto, o cliente era um invocador de demônios experiente. Tais casos não eram incomuns. O pedido do homem era simples, entregar uma carta. Aparentemente, ele invocava um demônio toda semana para entregar uma carta expressando seu bem-estar e cumprimentos à mulher que amava. Ele persistira por anos, mas agora sua amada estava se casando com outra pessoa, e ele só podia oferecer seus parabéns. Após completar este pedido um tanto melancólico e receber um preço ínfimo, Kaito voltou para casa. Depois de compartilhar um banho com Rias, ele relaxava enquanto Akeno o alimentava com lanches. De repente, ele sentiu a ativação de um ritual de invocação. Para sua surpresa, sentiu as invocações de 5 parceiros de pacto simultaneamente. Rias e as outras notaram a energia em comum ao redor de Kaito e arregalaram os olhos. 5 invocações de contrato de fé. Elas ficaram atônitas. Os olhos de Kaito se estreitaram. Ele agora estava sensível ao número 5 e imediatamente pensou nas quintuplas Nakano. E era um contrato de fé, também. Tinha que ser elas. O que elas estavam aprontando?
Após uma breve pausa, ele aceitou as invocações sem hesitação. Já que eram 5 contratos de fé, ele aceitaria todos. 5 invocações solicitando sua presença. Era quase fácil demais, como conseguir 5 contratos de fé de graça. Kaito assentiu para Rias e as outras e imediatamente respondeu às invocações, seu corpo desaparecendo no círculo mágico. Dentro do apartamento, Kaito emergiu do círculo de invocação. Ele queria todos os 5 pactos, mas só podia escolher um ponto de entrada. Olhou para o lado, onde uma garota familiar estava sentada com uma expressão atordoada. Era a invocação das quintuplas, como esperado. Kaito comprimiu os lábios, estudando a garota diante dele. Ele a reconheceu rapidamente. Itsuba? Itsuba Nakano olhou nervosa para Kaito. Sou eu. Kaito sorriu. O que vocês estão fazendo? Por que me invocar todas de uma vez? Bem. Itsuba hesitou. Ela não esperava que Kaito aparecesse no seu lado do círculo de invocação. Estava completamente despreparada. Porque todo mundo queria te ver, então. Depois de lutar por um tempo, ela não conseguiu se confessar. Itsuba sabia que todas as suas irmãs nutriam sentimentos por Kaito. Kaito inclinou a cabeça, olhando para Yotsuba com uma expressão calma. Yotsuba, seus olhos desviam sempre que você mente. O rosto da garota murchou. Ela não sabia o que dizer. Kaito a conhecia bem demais. Ele se virou para a porta, sentindo várias auras familiares do lado de fora. Suspirando, ele a abriu. Ishika, Nino, Miku e Itsuki Nakano estavam amontoadas no batente da porta. Há quanto tempo? Kaito olhou para elas, um sorriso finalmente iluminando seus lábios. As quintuplas olharam para o garoto que ocupava seus pensamentos, sussurrando após um momento. Bem-vindo de volta. Achei que nossos caminhos não se cruzariam novamente. Kaito comprimiu os lábios, saindo do quarto para a pequena sala de estar. Elas haviam se mudado da casa grande após brigarem com o pai. Você acha que deixaríamos você fugir de forma tão irresponsável? Nós não toleraremos isso, bufou Nino, cruzando os braços. Você fazeu parecer algum vilão terrível, riu Kaito. Eu não disse que deixaria a escolha para vocês. Sua expressão tornou-se séria enquanto continuava suavemente. Talvez não sejamos adequados um para o outro? Ishika respirou fundo e deu um passo à frente. Você tem razão. Talvez seja apenas um desejo ilusório da minha parte agora, mas eu tomei uma decisão. Eu quero tentar. Ishika olhou para Kaito seriamente, colocando o círculo mágico de invocação de demônio na palma da mão dele. Se você permitir, por favor, aceite meu pedido. Kaito pausou por um momento antes de perguntar suavemente. Qual é o seu pedido? Ishika inspirou profundamente encontrando o olhar de Kaito. Lentamente ela falou. Por favor, apaixone-se por mim. Kaito ficou sem palavras. Naquele momento, várias outras mãos se estenderam. Cada uma das quintuplas segurava um pedido de invocação, colocando-os uns sobre os outros na palma da mão de Kaito. Naquele instante, ele sentiu o desejo compartilhado delas. Estar com você sempre. A intensidade dos sentimentos delas era avassaladora, quase demais para Kaito suportar. Em seu harém, as demonias como Rias eram diretas e sinceras com seus afetos. O amor de Mai Sakurajima nascerá de uma compreensão profunda e conexão de almas. Mas os sentimentos das quintuplas eram o tipo mais puro de afeto florescente. Era irresistível. Kaito estava sem palavras, um sorriso gentil espalhando-se por seu rosto. Este pedido, eu aceito. Cada um de seus dedos era segurado por uma das quintuplas, finalizando o pedido delas. O olhar de Kaito percorreu cada uma delas. Seus rostos corados com uma mistura de timidez e alegria, revelavam a felicidade pela aceitação dele. Embora não houvesse gritos de comemoração, o deleite delas era evidente. Kaito sorriu gentilmente, sua voz calma e divertida. De agora em diante, vocês 5 são minhas namoradas em estágio probatório. As quintuplas piscaram surpresas. Nino perguntou diretamente, por que estágio probatório? Nós não saímos, não nos beijamos, nem sequer seguramos as mãos adequadamente. É apenas um acordo verbal, então, naturalmente, vocês são namoradas em estágio probatório. Kaito deu de ombros, depois riu. Mas não se preocupem, haverá tempo de sobra para compensar isso mais tarde. Tudo que namoradas fazem, vocês não perderão uma única coisa. Suas palavras provocativas fizeram um rubor subir pelas bochechas delas. Capítulo 150. Quando o assunto mudou para beijos, as jovens, normalmente compostas, coraram profundamente com os rostos carmesim. Elas rapidamente soltaram a mão de Kaito como se tivessem se queimado, incapazes de sustentar o olhar dele. Ishika, a mais madura, recuperou a compostura primeiro. Ela sorriu para Kaito e sugeriu, bem então, que tal sairmos em um encontro em algum momento? As férias de verão estão quase chegando, não estão? Suas palavras despertaram um brilho nos olhos de todas. Aquilo parecia maravilhoso. Elas ainda não tinham saído com Kaito. Kaito, no entanto, lembrou-se de sua viagem iminente ao submundo. Ele estendeu as mãos em um gesto de desculpa. As férias de verão podem ser difíceis. Preciso viajar para o submundo por volta dessa época e talvez fique por lá um tempo. As 5 irmãs ficaram sem fala. Outras pessoas iam para o exterior nas férias. Kaito ia para o submundo. Como é o submundo? É um lugar assustador? Como você chega lá? Você tem, tipo, uma experiência fora do corpo? Itsuki perguntou, encolhendo o pescoço em um gesto fofo. Ah, como eu saberia? Eu mesmo nunca estive lá, Kaito riu. Nesse caso, teremos que ir antes das férias de verão. Ishika declarou com um pensamento repentino. Já sei, vamos fazer uma viagem.
Ela olhou para as irmãs com expectativa. Oh, uma viagem? Sim, vamos para algum lugar. Eu concordo. Eba, Kaito, esperem, para onde vocês planejam ir? As 5 irmãs trocaram olhares e falaram em uníssono, cada uma sugerindo um local diferente. Kaito, lá vamos nós de novo. Essa cena parecia familiar demais. Kaito massageou a testa. Vocês têm certeza de que são quíntuplas? O que aconteceu com a lendária sincronia de vocês? Sua provocação fez as irmãs corarem enquanto se mexiam desconfortavelmente. E isso foi um acidente. Ishika gaguejou, tentando rapidamente redirecionar as irmãs. Vocês não acham que já está na hora de visitarmos nossa casa? Desta vez elas pareceram entender a dica. Assim, poderíamos voltar para o interior, e poderíamos economizar nos custos de hospedagem. Minha carteira está praticamente vazia. Trabalhos de meio período são difíceis. Enquanto discutiam entre si, Kaito deu de ombros. Fico feliz em acompanhar o que vocês decidirem. Para mim, qualquer lugar está bom. Ishika sorriu, inclinando-se perto do ouvido de Kaito. Só um aviso, há fontes termais lá. Quer me ver de maiô? Oh, uma paquera bem ousada. Kaito olhou para Ishika, tentando decifrar sua expressão. Ela estava brincando ou falando sério? Era difícil dizer. Não estou particularmente interessado em maios. Estou mais interessado nas fontes termais, ele respondeu com um leve sorriso, fazendo as outras irmãs pararem momentaneamente antes de lançarem olhares severos para Ishika. Ei, você está agindo pelas costas de novo. Ishika, a irmã mais velha só pôde rir sem jeito. Honestamente, eu sou a irmã mais velha. Vocês não me dão nenhuma folga. Como a mais velha, você deveria ser mais atenciosa, Miku retrucou de forma incisiva. Ela claramente ainda guardava ressentimento contra Ishika por interferir em sua confissão a Kaito durante o incidente dos resultados dos exames. Se não fosse por Ishika, ela teria sido a primeira a se confessar para Kaito. Miku convenientemente transferiu a culpa para Ishika, completamente alheia ao fato de que talvez não tivesse reunido coragem para se confessar mesmo sem a intervenção da irmã. Então está decidido. Partiremos logo após a escola nesta sexta-feira. Devemos chegar à noite e então podemos retornar no domingo. Nino, com as mãos nos quadris, tomou a decisão final. Kaito considerou por um momento antes de confirmar. Tudo bem, encontrarei vocês então. Ele havia planejado originalmente algo para sexta-feira envolvendo seu papel de namorado fingido com Ior. Ele poderia simplesmente adiantar um dia, o cronograma era flexível. Vou voltar agora então. É? Você já vai, Miku disse, claramente decepcionada. Bem, eu não me importaria de passar a noite aqui. Kaito disse com os olhos brilhando enquanto olhava para as quíntuplas. Qual de vocês quer aprofundar nosso vínculo esta noite? Todas. Apesar da confiança externa, as palavras sugestivas de Kaito as deixaram sem fala de tanta timidez. Todas desviaram o olhar, subitamente achando o teto muito interessante. Kaito riu internamente. Peguei vocês. Hehe, brincadeira. Vou voltar por hoje. Vejo vocês na sexta-feira. Ele começou a ativar sua magia de teletransporte. Espere. De repente Nino chamou. O que foi? Kaito virou-se e viu Nino correndo em sua direção. Ela se jogou nos braços dele e o beijou com vontade nos lábios. Itsuki, Ia. Itsuba, ah? Ishika. Ei, Miku, Nininino. As outras 4 irmãs olharam com os olhos arregalados, completamente atônitas. Elas ficaram paralisadas, observando Nino beijar Kaito apaixonadamente com expressões que misturavam choque e diversão. Nino segurou Kaito com força, sua língua brincando com a dele por cerca de 10 segundos antes de se afastar abruptamente. Não era que ela não quisesse continuar, mas naqueles breves segundos, sentiu-se sem fôlego, com o corpo ardendo em calor. Seu rosto especialmente parecia estar em chamas, mas sua expressão era de pura exultação. Olhando para suas irmãs embasbacadas, Nino soltou uma risada triunfante, fazendo sinal de vitória. Todas, as reações das irmãs variaram. Algumas estavam irritadas, outras invejosas e algumas pareciam ansiosas para tentar o mesmo. Kaito, um pouco sobrecarregado pelos olhares, decidiu que era hora de fazer uma saída rápida. Ele se teletransportou antes que pudessem reagir. Caso contrário, duvidava que conseguiria sair tão cedo. De volta em casa, Rias e as outras ainda estavam acordadas. Ao vê-lo retornar, ficaram curiosas sobre a invocação. 5 contratos de uma vez era certamente surpreendente. Kaito explicou a situação contando-lhe sobre as quíntuplas. Então, agora você tem mais 5 garotas humanas para mimar? Rias disse, soando ligeiramente exasperada. Honestamente, você é popular demais. Araara, talvez este seja o segredo do sucesso do Kaito com contratos de fé, Akeno Imejima disse com um sorriso. Kaito ergueu uma sobrancelha, ponderando a ideia. Talvez você esteja certa. Por causa do amor e da confiança entre nós, podemos contar completamente um com o outro, cumprindo assim o pré-requisito para um contrato de fé. Talvez a única exceção fosse Ior, cujo contrato fora formado de maneira bastante acidental. Sua natureza ingênua era cativante. Ela confiara nele tão prontamente, sem um pingo de dúvida. Rias considerou isso. Agora que você mencionou, todas as pessoas que formaram contratos com você são garotas, e todas claramente têm sentimentos por você, certo? É? Se isso for verdade, descobrimos o segredo para formar contratos de fé, Xenovia interveio. Mesmo que esse seja o caso, é apenas um atalho. Não oferece nenhuma ajuda prática para mim, Rias disse, soando um pouco derrotada. A Ásia parecia confusa. Presidente, por que você diz isso?
Rias? A pequena freira ainda não entendia. Apenas Akeno e Mejima ousou provocar Rias diretamente. Porque a condição de amor e confiança mútua é difícil demais para a maioria dos demônios. Nossa presidente até agora, além de um certo homem à nossa frente, detesta todos os outros homens, hehehe. O que é tão engraçado? Você é igual, Akeno Rias retrucou. E Ásia, você se apaixonaria por qualquer outra pessoa que não fosse o Kaito? É? Nunca? Eu só amo Kaito. Ásia respondeu sem hesitação. E todas vocês também. Viu? Rias riu, ignorando convenientemente a última parte da frase de Ásia. A pequena freira ainda não compreendia bem o conceito de amor romântico. Rias fez beicinho. De qualquer forma, parece que não precisamos pensar demais nos contratos de fé. Mas como contratos de fé bem-sucedidos são raros entre os demônios, compartilhar esta descoberta pode ser benéfico para a nossa espécie. Kaito riu. Isso pode levar a muitas crianças meio demônios no futuro. Os velhos conservadores da aristocracia demoníaca apoiarão isso? Isso não é dor de cabeça minha. Além disso, eu desprezo o elitismo de linhagem. Rias bufou com o desagrado evidente. Foi justamente essa noção de superioridade dos demônios de sangue puro que quase a forçou a um casamento que não queria. Se Kaito não tivesse intervindo, ela não conseguia suportar imaginar como sua vida teria se tornado. Vendo a expressão de Rias, Kaito soube que ela estava relembrando aquelas memórias desagradáveis. Ele a abraçou gentilmente, depositando um beijo suave em seus lábios. Em todos os aspectos, Rias era perfeita. Ela era deslumbrante, com uma silhueta que a tornava a rainha indiscutível da Academia Kuo. Era rigorosa, mas gentil, cuidando profundamente de seu séquito, tratando-os como família. Não era de admirar que os jovens demônios masculinos do submundo tivessem inveja de Kaito. Eles se ressentiam de suas conquistas, sim, mas também estavam incrivelmente enciumados por ele ter conquistado o coração de Rias Gremori. Vou relatar esta informação para Sirzeshi-sama, Akeno e Mejima disse com um sorriso gentil, surpreendentemente não disputando a atenção de Kaito desta vez. Obrigada, Akeno. Vou tomar um banho, Rias disse, assentindo. De repente, ela olhou para Kaito com um brilho brincalhão nos olhos. Quer me acompanhar? Claro. Kaito não tinha motivos para recusar. Não era a primeira vez que se banhavam juntos. No banheiro, após se lavarem, Kaito e Rias sentaram-se juntos na borda da banheira espaçosa. Desde que a casa fora reconstruída, a área de banho fora transformada nesta grande piscina. Aquecida por magia, era praticamente uma fonte termal. Está tão quentinho. Capítulo 151. A sala estava quente e úmida. Rias mergulhou seus pés delicados na água, girando-os de brincadeira. Gotículas aderiam à sua pele lisa e clara, traçando caminhos delicados enquanto escorregavam pelo seu corpo. Kaito admirava a forma perfeita de Rias, deitado languidamente com a cabeça apoiada nas coxas dela. Ele adorava as coxas dela. A maciez delas era uma sensação reconfortante. Rias acariciava gentilmente o cabelo dele, seu toque cheio de afeto. Sabe, é apenas uma questão de tempo até você ascender a demônio de classe alta, Rias disse, trazendo subitamente o assunto à tona. Ao se tornar um demônio de classe alta, Kaito, assim como Rias, receberia peças do mal e se tornaria um rei. Nesse ponto, ele seria efetivamente independente. Mesmo se eu me tornar independente, ainda posso responder ao seu chamado para a batalha, murmurou Kaito, subindo a mão para acariciar o belo rosto dela. Isso é verdade, você sempre pertencerá a mim, Rias riu baixo. O que quero dizer é que assim que você se tornar um rei, provavelmente escolherá aquelas suas garotas humanas para reencarnação, não é? Sim, reencarná-las como demônios é a única maneira de escaparem da brevidade da vida humana. Mas você já considerou a aptidão delas? Elas podem não ser adequadas para se tornarem seu séquito. O que você fará sobre o jogo de classificação então? Rias bagunçou gentilmente o cabelo dele, com a expressão carregada de preocupação. Você ainda faria a mesma escolha, mesmo sabendo disso? Ela levantara um ponto válido. Outros demônios de classe alta buscavam prodígios, indivíduos como possuidores de armas sagradas, para reencarnar como parte de seu séquito. Kaito sorriu. É claro que considerei. Mas não há necessidade de se preocupar. Eu não preciso que elas lutem. Ele riu baixinho, fechando o punho. Eu só preciso me tornar o rei mais forte. O jogo de classificação era direto. Enquanto o rei permanecesse de pé, o jogo não estava perdido. Então, o que havia para se preocupar? Rias parou por um momento e depois sorriu. Você certamente tem confiança. Você duvida de mim? Kaito perguntou com um sorriso. Não, eu acredito que você definitivamente consegue, Rias disse com um sorriso terno. Kaito riu, assentindo enquanto beijava Rias, empurrando-a suavemente contra a borda da banheira. Eles se perderam em um abraço apaixonado. A sexta-feira chegou num piscar de olhos. Após organizar seus assuntos, Kaito despediu-se de Rias e das outras, preparando-se para partir para seu passeio planejado. Sabendo que ele ia a um encontro com as quíntuplas Nakano, elas estavam compreensivelmente relutantes em vê-lo partir. Tendo se acostumado com a presença dele, sentiam uma sensação de vazio sempre que ele estava ausente. Especialmente Rias. Embora Kaito tivesse mencionado apenas 2 dias fora, ela sentia como se uma eternidade se estendesse diante dela. Volte logo, está bem? Rias disse com um tom sério, fazendo Akeno e Mejima rir ao seu lado. Akeno lembrava-se das vezes em que Kaito não voltava à noite. Rias se revirava na cama, incapaz de dormir, quase como se fosse viciada nele.
Kaito sorriu, abraçando cada uma delas em despedida. Demorou-se com Rias, compartilhando um beijo longo e terno antes de finalmente partir com um sorriso. O ponto de encontro era o novo apartamento das quíntuplas Nakano. Desta vez, planejavam alugar um carro para a viagem. Eu pago, disse Kaito, tirando a carteira e cobrindo a taxa de aluguel do carro ao ver Ishika Nakano pegar a bolsa. Você não precisa. Estamos saindo todos juntos e todo mundo contribuiu para a viagem, Ishika disse, segurando a carteira que continha os fundos de viagem combinados das 5 irmãs. Não nos subestime. Todas temos empregos agora, Nino Nakano acrescentou, olhando de soslaio para Kaito com o olho fechado. Kaito sorriu gentilmente. Está tudo bem. Eu cuido disso. Ele sabia que, embora Ishika tivesse ganhado algum dinheiro com seu trabalho de atriz e as irmãs tivessem encontrado empregos, elas agora eram responsáveis pelo aluguel e despesas de vida. A pressão sobre elas era considerável. Além disso, Kaito olhou para Ishika e disse suavemente, você só está aceitando papéis de atuação que pagam bem, não é, Ishika? Papéis com roteiros superficiais que não contribuem para o seu crescimento como atriz. Isso não é bom. Ishika ficou surpresa por um momento, depois sorriu sem jeito. Você me pegou. Bem, antes de perseguir sonhos, primeiro é preciso sobreviver. Isso é verdade, mas você não precisa se forçar. Pode contar mais conosco, sabe? Ishika franziu os lábios com a expressão pensativa. Você quase me convenceu. Então não se preocupe com assuntos tão triviais. Não há necessidade de tanta formalidade entre nós. Kaito sorriu, pegando a mão de Ishika. Hehe. Ishika corou levemente. Posso me apoiar no seu ombro por um tempinho. Kaito puxou Ishika gentilmente para seus braços, deixando-a descansar confortavelmente contra seu ombro. As outras 4 irmãs observavam, cada uma com uma expressão diferente. Miku Nakano estufou as bochechas como um esquilo, mas no fim, nenhuma delas protestou. Bem, a Ishika tem sido a que mais trabalha. Devemos deixar que ela tenha isso. O carro deixou a cidade para trás e a paisagem mudou gradualmente de arranha-céus imponentes para colinas ondulantes e campos. A vasta extensão de montanhas ao longe, o rio serpenteando em sua base e o mosaico de fazendas entraram em vista. As quíntuplas estavam de ótimo humor, com os rostos transbordando de excitação, como seria de se esperar de pessoas embarcando em uma jornada. Após quase 2 horas, finalmente chegaram ao destino. Passava das 7 da noite e o sol já havia se posto há muito tempo. Postes automáticos iluminavam as áreas sombreadas. A pequena cidade rural tinha uma atmosfera encantadora. Seguindo a liderança das quíntuplas, Kaito chegou a uma hospedaria tradicional japonesa chamada Fontes Termais Tigre. Aparentemente era uma hospedaria de águas termais administrada pelo avô delas, e o destino desta viagem. Kaito seguiu-as para dentro e viu um senhor idoso sentado na recepção. As quíntuplas correram em direção a ele. Vovô! Chamaram em uníssono com vozes doces. O rosto do velho iluminou-se com um sorriso ao vê-las. Sua voz era suave, mas Kaito ainda o ouviu dizer, minhas queridas netas. Kaito não conseguia afastar a sensação de que o olhar do velho passara por ele. Seus olhos, inicialmente um pouco turvos, pareceram aguçar-se por um momento. Ele estava desconfiado dele? Kaito riu internamente, oferecendo ao velho uma reverência educada. O velho parecia excepcionalmente móvel, quase estático. Se não fossem os sentidos aguçados de Kaito, que detectaram uma força vital robusta emanando dele, qualquer outra pessoa poderia tê-lo confundido com uma estátua. Que tipo de regime de saúde é esse? Após cumprimentarem o avô, as quíntuplas conduziram Kaito aos quartos de hóspedes, atribuindo-lhe um só para ele. Não havia outros hóspedes naquela noite. A hospedaria tinha 16 quartos, mais do que suficiente para cada um ter o seu. Mais tarde, quando se reuniram para o jantar, Kaito notou que todas as 5 irmãs estavam vestindo yukatas idênticos, e seus acessórios de cabelo habituais foram substituídos por outros iguais. Até Ishika e Yotsuba Nakano, que normalmente tinham cabelos mais curtos, agora estavam com o cabelo do mesmo comprimento. O que está acontecendo? O que é isso? Kaito inclinou a cabeça, observando as 5. Essa mudança repentina o fez ter dificuldade até para diferenciá-las. A habilidade de distinguir as quíntuplas que ele havia aprimorado com tanto esforço, agora era completamente inútil. E surpreso? Uma delas riu, olhando para Kaito com um brilho brincalhão nos olhos. Você é a Ishika, certo? Kaito conseguiu identificar Ishika com base em seu tom de voz. Ishika sorriu e assentiu, girando uma mecha de cabelo. É uma peruca. Bem convincente, não é? Mas por que todo esse trabalho? Kaito estava intrigado. Outra garota explicou. Porque sempre que visitamos o vovô, nós nos vestimos de forma idêntica. É uma promessa que fizemos. A julgar pelo tom e comportamento, esta provavelmente era Itsuki. Suas palavras lembraram Kaito da vez em que assistiram aos fogos de artifício juntos. É por nostalgia também? Sim. Costumávamos nos vestir igual o tempo todo. Mas à medida que nossos hobbies e interesses divergiram, nossas aparências também mudaram. O vovô achou que nosso vínculo havia enfraquecido por causa disso. Itsuba exibiu um sorriso brilhante. Sua natureza energética a tornava facilmente reconhecível. Kaito a identificou no momento em que ela falou. Então, depois disso, sempre que visitamos o vovô, todas nos vestimos exatamente iguais, acrescentou Miku, concluindo a explicação. Kaito olhou para 5 belas garotas idênticas à sua frente e não pôde deixar de sorrir. Isso é maravilhoso. Já estou vivenciando a felicidade de ter quíntuplas como namoradas. Todas,
O jantar consistiu em comida para a viagem. As fontes termais Tigre não forneciam refeições, vendendo apenas leite para os hóspedes tomarem após o banho. Depois do jantar, todos decidiram explorar a área circundante. Kaito anunciou sua intenção de tomar um banho e aproveitar as águas termais. Eu vou mais tarde. Quero visitar o mercado noturno aqui perto. Faz tempo, Itsuki Nakano disse com expectativa, lambendo os lábios inconscientemente. Vendo a expressão dela, todas as outras ficaram sem fala. Você só quer comer os lanches do mercado noturno. Kaito olhou para a tigela de arroz vazia de Itsuki. Se bem se lembrava, ela havia devorado 2 tigelas grandes de arroz. Hehehe, eu vou com você. Itsuba interveio com um sorriso. E vocês? Eu passo. Miku preferia ficar em ambientes fechados a sair. Ishika e Nino também balançaram a cabeça. Nino até expressou seu desdém. O que tem de divertido em um festival de templo? Já fomos inúmeras vezes. Tragam alguns lanches para mim, por favor. Posso ficar com fome mais tarde. Me permitir de vez em quando não deve estragar minha silhueta, né? Hehe, murmurou Ishika. Kaito observou-as com um sorriso enquanto finalizavam os planos. Ele então voltou para o quarto para vestir um yukata. Ao chegar à área das fontes termais, ele notou o banho feminino primeiro e, sem pensar 2 vezes, entrou na passagem adjacente. Ele não percebeu que a placa na passagem não indicava o banho masculino, como havia assumido, mas sim um banho misto. Nino, observando de longe, notou o erro de Kaito. Um sorriso travesso espalhou-se por seu rosto enquanto um plano começava a se formar. Na área da fonte termal, Kaito removeu seu yukata, enxagou-se brevemente e entrou na água. A água termal natural o envolveu, arrancando-lhe um suspiro de satisfação. Ele tinha que admitir, parecia diferente dos banhos aquecidos magicamente em casa. Talvez fosse apenas um efeito psicológico? Capítulo 152. Com apenas 2 minutos de banho, Kaito ouviu passos leves do lado de fora. Um perfume familiar se aproximava. Ele não deu muita importância, presumindo que fosse uma das quíntuplas passando ou talvez indo se banhar. Mas logo percebeu que a presença familiar estava vindo em sua direção. Um momento depois, a porta deslizou e uma figura envolta em uma toalha entrou. Ao ver Kaito, Nino Nakano sorriu. Ele estava de fato no banho misto. Ora, você também está aqui, Nino fingiu surpresa. Suas bochechas coraram levemente, mas ela manteve a postura composta ao entrar. Kaito. Enquanto Nino se aproximava, Kaito perguntou, confuso, Nino, você está perdida? Este é o banho masculino. Hein? Você é quem está enganado. Este é o banho misto. As palavras de Nino silenciaram Kaito. Ele parou para pensar. Depois de ver o banho feminino, ele havia escolhido a entrada adjacente sem pensar 2 vezes, simplesmente presumindo ser o banho masculino. Ele ignorou completamente a possibilidade de ser um banho misto. É mesmo. Parece que eu me enganei. Kaito admitiu calmamente o erro. Por que você está no banho misto? Como não há outros hóspedes hoje, eu apenas escolhi qualquer um, Nino respondeu. Ela não diria a Kaito que escolhera especificamente este após vê-lo entrar. Bem, já que estamos ambos aqui, deixe-me lavar suas costas. Ela ofereceu com um sorriso brincalhão. Kaito assentiu com um sorriso gentil. Claro. Nino corou levemente com a concordância fácil dele. Então ela deixou a toalha cair. O olhar de Kaito encontrou a forma despida de Nino sem hesitação. A garota ficou agitada, suas mãos mexendo-se nervosamente. Vendo a reação dela, Kaito levantou-se da águas termais e sentou-se em uma cadeira próxima. Nino ajoelhou-se atrás dele e começou a lavar suas costas com uma toalha. No momento em que tocou as costas dele, o coração de Nino saltou. Tão firme, tão definido. Suas mãos tremeram levemente de excitação. O físico de Kaito era incrível, mais perfeito que uma estátua esculpida. Seus músculos não eram excessivamente pronunciados, mas as linhas que formavam eram incrivelmente atraentes. Enquanto continuava a lavar, as mãos de Nino não resistiram a vagar pelas costas dele. Sentindo a sensação de cócegas, Kaito inclinou a cabeça levemente e olhou para trás, oferecendo a Nino um perfil lateral perfeito. Eu já me enxaguei antes. Uma passada rápida é o suficiente. E isso não serve. Você tem que estar completamente limpo antes de entrar na águas termais. É a etiqueta básica de águas termais. Nino buscou uma desculpa, com as bochechas num tom carmesim. Kaito riu internamente. Então por que você não está lavando direito em vez de apenas tocar? Bem, que ela faça como quiser. Balançando a cabeça com um sorriso, ele permitiu que Nino continuasse seus cuidados. Esta garota estava realmente apaixonada. Assim que se deu por satisfeita, Nino enxagou as costas de Kaito, com uma expressão sonhadora no rosto. Então, incapaz de resistir, ela se inclinou para frente e o abraçou por trás, com os braços em volta do pescoço dele. A sensação da pele se tocando enviou um calafrio por Nino. O corpo de Kaito parecia quente e reconfortante. Kaito, por sua vez, sentiu a pressão suave do corpo dela contra suas costas, com a temperatura dela subindo constantemente. Estou sonhando, Nino sussurrou alegremente em seu ouvido. Sonhos geralmente não permitem que você se sinta tão bem. Mesmo sonhos mais bonitos são fragmentados. Assim que você acorda, são difíceis de lembrar. Kaito sorriu, tomando as mãos de Nino nas suas. Os braços dela eram incrivelmente macios e claros. Ele se virou, ficando de frente para ela. Nino soltou o abraço. Vendo Kaito olhando para ela, ela corou, mas tentou manter a compostura, chegando a dar uma voltinha para ele. E então, eu pareço bem? Linda. E sua silhueta é incrível. Nino radiou com o elogio. Vamos relaxar na água juntos.
Tudo bem. Kaito pegou Nino nos braços e a carregou para dentro da águas termais, acomodando-se com ela em seu abraço. A intimidade excitava e ao mesmo tempo envergonhava Nino. Ela reuniu coragem para vir aqui buscando proximidade com Kaito, mas agora que o momento chegará, estava sobrecarregada pela timidez. Está tão quente. Seus braços se apertaram ao redor do pescoço dele, e ela gaguejou, evitando o olhar dele. Kaito riu, achando a reação dela cativante. Ele sussurrou suavemente: Nino? É? O que foi? Nino virou a cabeça, uma mistura de nervosismo e timidez nos olhos. Aproveitando a oportunidade, Kaito beijou seus lábios. Nino. Seu corpo ficou rígido por um momento, e em seguida, Nino relaxou rapidamente, respondendo timidamente ao beijo. Ela se lembrou de seu beijo impulsivo anterior. Estava tão nervosa na época que não tinha saboreado o momento plenamente. Ela se arrependera depois. Afinal, suas irmãs estavam assistindo atentamente. Ela estava tão ansiosa para marcar território que não teve tempo de vivenciar aquilo de verdade, ficando apenas com uma memória vaga que não conseguia recordar bem. Agora, com todos os outros ausentes, ela podia finalmente levar o tempo que quisesse e saborear a sensação. Nino perdeu-se na sensação, seus braços apertando-se instintivamente ao redor do pescoço dele enquanto mergulhava na intimidade. Um choque elétrico pareceu percorrer seu corpo quando o beijo de Kaito desceu pelo seu pescoço. Perdida no momento, Nino sentiu seu corpo flutuar, derretendo-se em um só com Kaito. Na outra sala de águas termais, Ishika e Miku Nakano também tinham ido se banhar. Ah, isso é tão bom! Todo o cansaço de ultimamente está simplesmente derretendo. Ishika suspirou contente, com um sorriso beatífico no rosto enquanto relaxava na águas termais fumegante. Miku removeu a toalha que a cobria, sua pele macia e delicada afundando na água quente. O calor calmante relaxou seu corpo e mente. Envolvendo o cabelo em uma toalha, Miku deixou apenas a cabeça e o pescoço acima da água. Encostando-se na parede de pedra da águas termais, ela fechou os olhos em satisfação, uma imagem de pura felicidade. A propósito, Miku, você sabe onde a Nino foi? Ishika perguntou. Passei pelo quarto dela mais cedo e ela não estava lá. Não sei. Miku respondeu casualmente, ainda de olhos fechados. Talvez ela tenha saído para algum lugar. Provavelmente. Itsuba e Itsuki também saíram. Toda vez que voltamos para cá, elas correm para algum lugar. Ishika riu, balançando a cabeça. Enquanto ela falava, um som fraco pareceu ecoar por trás da divisória que separava os dois lados do banho misto. Parecia alguém chorando, mas talvez não. Ishika e Miku inclinaram as cabeças levemente. Miku, você ouviu algo? Acho que sim. E parecia um pouco com a Nino. Miku abriu os olhos, olhando em direção à divisória. As duas irmãs escutaram atentamente, mas o som havia sumido. Deve ter sido nossa imaginação. Talvez viesse do lado de fora. Elas pensaram, voltando ao seu banho relaxante. Do outro lado da divisória, Kaito já havia sentido a presença de outras pessoas por perto. Como Yotsuba e Itsuki ainda estavam fora, deviam ser Ishika e Miku. Ishika e Miku parecem estar ao lado. Ele sussurrou para Nino, com um sorriso brincalhão no rosto. Os olhos de Nino se arregalaram em alarme. Ela olhou para ele nervosamente, suas mãos pressionando os ombros dele, tentando interromper seus movimentos. Em voz baixa, ela implorou: para de se mexer. Elas vão nos ouvir. Como eu poderia parar em um momento como este? Kaito riu, sem dar sinais de diminuir o ritmo. Nino era uma mistura de timidez, medo, excitação e nervosismo. A situação a estava deixando louca. Finalmente, como se jogasse a cautela ao vento, ela tanto respondeu às investidas de Kaito quanto, em um momento de sensação avassaladora, mordeu o ombro dele. Ai! Sentindo a leve picada no ombro, Kaito riu e abraçou Nino de forma protetora. Felizmente, ele desativara sua magia defensiva a tempo. Caso contrário, Nino poderia ter lascado um dente. Ele havia conjurado uma barreira de silenciamento após perceber que Ishika e Miku poderiam ouvi-los. Ele pretendia provocar Nino um pouco, mas não esperava uma reação tão dramática. Vendo a expressão dela agitada, porém relutante em parar, Kaito sorriu internamente. Nino era exatamente como Ishika descrevera, um trem desgovernado do amor, sem freios para parar seu ímpeto. Após um banho relaxante, Ishika e Miku emergiram da águas termais, sentindo-se revigoradas. Usando roupões idênticos, elas passearam um pouco, descobrindo que Yotsuba e Itsuki haviam retornado com lanches de fim de noite. Uau, quanta comida deliciosa! Ishika esfregou as mãos animadamente ao ver a mesa repleta de guloseimas. Vamos nos esbaldar já que temos a chance. Onde estão a Nino e o Kaito? Vamos chamá-los para comer juntos, sugeriu Itsuba, notando a ausência deles. Vou procurá-los. Será bom fazer um pouco de exercício depois de comer tanto. Itsuki se voluntariou, indo em direção ao pátio. Depois de procurar pela casa sem sucesso, ela chegou à área do banho misto e viu Nino parada na entrada. Nino, chamou Itsuki. Nino deu um pulo, assustada, e virou-se rapidamente. Itsuki? Eu trouxe alguns lanches de fim de noite. A Ishika e as outras estão esperando por você, disse Itsuki, olhando para Nino com curiosidade. O que você está fazendo parada aqui? Quer usar o banho misto? Claramente Itsuki estava pensando na presença de Kaito, e dada a audácia habitual de Nino, lançou um aviso brincalhão. Hein? De jeito nenhum. Nino reagiu como se seu segredo tivesse sido descoberto. Não, eu vou dormir. É? Você não vai comer nenhum lanche? Não estou com fome. O que há de tão bom em lanches de fim de noite, afinal?
Nino não diria a Itsuki que ela já tinha se saciado com um tipo diferente de lanche. Observando Nino se virar e ir embora, Itsuki ficou confusa. Ela notou que o andar de Nino estava um pouco estranho. Capítulo 153. Kaito saiu de seu quarto, ainda vestido com seu yukata. Itsuki? Oh, Kaito, eu trouxe alguns lanches de fim de noite. Você quer? Claro, vamos ver o que você trouxe. Kaito respondeu com um sorriso. Itsuki parecia um pouco preocupada com Nino. A Nino está se sentindo bem. O que houve? Eu acabei de vê-la andando um pouco estranho. Kaito. Ele piscou, um pensamento surgindo. Ele entendeu. Ele riu suavemente. A Nino disse que as pernas dela estavam um pouco dormentes de ficar de pé por muito tempo. Itsuki inclinou a cabeça de um jeito fofo, confusa sobre por que as pernas de Nino estariam dormentes. Kaito, é claro, não explicaria explicitamente o real motivo. A sensibilidade da Nino provavelmente não sobreviveria a isso. É mesmo? É sim, Kaito confirmou com um aceno sério. Era impossível ela estar desconfortável. Pelo contrário, ela provavelmente estava confortável demais. Quanto ao seu andar em comum, bem, fora a primeira vez deles, e eles escolheram fazer de pé. Perfeitamente normal. Como haviam jantado há pouco tempo, não comeram muito dos lanches de fim de noite. Kaito e as garotas, afinal, não eram grandes comedores como Itsuki. Após provarem algumas mordidas, decidiram voltar para seus quartos para descansar. Um dia de aula seguido por uma longa viagem de carro e uma experiência relaxante de águas termais os deixará todos lânguidos. De volta ao seu quarto, Kaito olhou para o relógio. 22h30. Ele ainda não estava com sono. Ele pegou o controle remoto, ligou a TV e percorreu os canais, parando em um canal de filmes. Como esperado, o filme que passava era um estrelado por Mai Sakurajima. Mai conseguirá recentemente um papel em um filme e estaria ocupada pelos próximos 2 ou 3 meses. Kaito não tinha coragem de perturbá-la, então recorria a telefonemas ocasionais e a assistir aos filmes dela. No quarto adjacente, Ishika e Miku estavam em um estado de indecisão. Elas estavam debatendo se deveriam ou não visitar o quarto de Kaito. Depois de confessarem seus sentimentos a Kaito, ambas queriam ser tão ousadas e decisivas quanto Nino, mas não conseguiam reunir coragem suficiente naquele momento. Mas elas já tinham confessado. Com certeza, não havia problema em apenas ir vê-lo? Ele era o namorado delas agora, afinal. Ishika pensou consigo mesma, dando tapinhas leves nas bochechas enquanto parava junto à porta, reunindo coragem para ir ao quarto de Kaito. Ela abriu a porta, pronta para sair, mas congelou ao ver Miku parada em frente à porta de Kaito. Ishika. Vendo Miku, Ishika parou onde estava e recuou rapidamente para seu quarto. Eu gostaria de conversar com você se você não se importar. Ishika ouviu a voz de Miku, seguida pela resposta gentil de Kaito. Claro. Então Ishika ouviu o som de uma porta se fechando. Miku entrará no quarto de Kaito. Ishika deu um sorriso amargo. Ela hesitou por apenas um momento. E agora sua irmã mais nova havia chegado primeiro. O pensamento de perder essa oportunidade rara por causa de Miku deixou Ishika um pouco desanimada. Bem, parecia que esta noite não era sua chance. Ela tentaria novamente amanhã. Enquanto isso, dentro do quarto de Kaito, Miku sentava-se com uma expressão ligeiramente nervosa. Suas bochechas estavam coradas, deixando-a incrivelmente fofa. Ela usava o mesmo yukata que as outras após as águas termais, revelando sua cintura esguia e curvas generosas. Kaito, tendo acabado de vivenciar a intimidade com Nino, subconscientemente comparou as silhuetas de Nino e Miku. E ele teve que admitir, todas as 5 irmãs eram similarmente bem dotadas. Você sempre fica acordada até tarde assim? Kaito pegou uma caixa de leite sobre a mesa e ofereceu a Miku. Eu costumo dormir tarde. Geralmente por volta da meia-noite. Miku sentou-se na beira da cama. Notando o filme passando na TV, ela sorriu de leve. Eu costumo assistir a filmes ou jogar videogame à noite, e então não consigo sair da cama na manhã seguinte. Ainda gosta das coisas de romance dos 3 reinos? Kaito perguntou com um sorriso. Sim, eu sou estranha por gostar daqueles personagens de generais antigos. Não há nada de estranho nisso. É o mesmo que gostar de Gundam. Você não precisa da aprovação de outras pessoas. Apenas aproveite o que você gosta. Kaito sorriu. Ele estava genuinamente surpreso que Miku gostasse de generais, no entanto. Miku cerrou os lábios levemente e ergueu uma caixa que estava carregando. Eu trouxe um jogo. Quer jogar junto? Ela olhou para Kaito com expectativa, claramente ansiosa para jogar com ele. Kaito riu. Você trouxe um console e controles em uma viagem? Sim, Miku admitiu timidamente. Pensando que ele talvez não quisesse jogar, ela acrescentou com um toque de decepção. Tudo bem? Claro que está tudo bem. Eu só não esperava que você trouxesse um jogo. Kaito sorriu ao abrir a caixa do jogo. Dentro estava um jogo de luta apresentando generais guerreiros, projetado para 2 jogadores com controles. Este parece ótimo, eu topo. Na verdade, que garoto não gostava de videogames, especialmente jogos de luta? O que geralmente lhes faltava era um amigo para jogar. E agora ele não apenas tinha alguém para jogar, mas era sua namorada. Era como um sonho tornado realidade. Vendo o entusiasmo de Kaito, o rosto de Miku iluminou-se. Ela rapidamente configurou o jogo, e a tela da TV se transformou em um monitor gigante. Perfeito. Kaito deitou-se na cama, controle na mão, olhando para sua namorada que estava ansiosa para jogar com ele. Ele não poderia estar mais feliz. Miku, que tal uma prenda para quem perder?
Kaito sugeriu com um sorriso brincalhão. Miku piscou. Que tipo de prenda? Os olhos de Kaito percorreram a silhueta de Miku. Seu pensamento inicial foi, quem perder tira uma peça de roupa, mas ambos estavam usando apenas yukatas, então isso não duraria muito. Por mais tentadora que fosse a ideia, ele decidiu contra ela. O perdedor de cada rodada tem que beijar o vencedor. Que tal? Kaito propôs com um sorriso. Jogar videogame com a namorada e poder trocar carinhos com ela? Não poderia ser melhor. O rosto de Miku corou com a sugestão dele. O perdedor beija o vencedor. Isso era uma punição para o perdedor ou uma recompensa para o vencedor? Tudo bem. Miku não resistiu à tentação e concordou. Kaito sorriu puxando Miku gentilmente pela cintura, para que ela ficasse encostada nele na cama, e pegou seu controle. Miku congelou suas costas pressionadas contra o peito de Kaito. Tão perto. Seu coração martelava no peito, sua mente parecendo um pouco anuviada. Eles rapidamente escolheram seus personagens. Pronta? Sim. Eles apertaram Start e os personagens apareceram na tela. A contagem regressiva começou. 3, 2, 1. Miku se concentrou, seus dedos trabalhando instintivamente no controle. Ela conseguiu desferir alguns golpes, diminuindo a barra de vida de Kaito. Kaito tentou contra-atacar, mas estava claramente em desvantagem. Espera, qual botão é o ataque especial? Kaito apoiou o queixo no ombro de Miku, rindo enquanto atrapalhava-se com os controles. Por que o botão de pulo é este aqui? Esse layout de botões é tão estranho. Tome isto. Miku riu animadamente, ignorando as dificuldades de Kaito com os controles e desferindo um combo rápido que o deixou sem defesa. K.O. A personagem de Miku soltou uma risada de deboche enquanto a guerreira de pernas longas de Kaito caía no chão. Eu ganhei. Miku comemorou de um jeito fofo. Kaito admitiu a derrota e beijou a bochecha de Miku. Estalo. As pernas de Miku esticaram-se rigidamente. Eip. A reação de Miku foi bastante dramática, como se ela tivesse levado um susto enorme. Suas pernas estavam completamente rígidas, mas ela ficou incrivelmente fofa assim, o que Kaito achou divertido. Levou alguns segundos para Miku se recuperar. Ela se virou para olhar para Kaito, seus lábios tremendo levemente. Kaito, você? Kaito sorriu, apertando o abraço na cintura de Miku e sussurrando em seu ouvido. Uma aposta é uma aposta. Miku ficou sem palavras por um momento, seu rubor chegando às orelhas. Mas ela estava inegavelmente emocionada. Outra rodada? Vamos lá. Kaito segurou seu controle com uma expressão de falsa seriedade no rosto. A segunda rodada começou e o jogo de Kaito melhorou consideravelmente. Ele desferiu alguns golpes consecutivos, surpreendendo Miku, que rapidamente revidou. Logo, porém, a guerreira de Kaito foi derrotada mais uma vez. Miku, como você é tão boa nisso? Kaito ficou impressionado com a facilidade com que Miku executou um golpe especial para finalizá-lo. Ele não esperava que ela fosse tão habilidosa. Eu apenas joguei muito. Miku ficou um pouco sem jeito com o elogio. Ela se perguntou se deveria pegar leve com ele. Mas ela também queria ganhar. Seu espírito competitivo estava falando mais alto. No entanto, perder significava que ela poderia beijá-lo. Essa era uma recompensa bem tentadora? Miku lutava com esses pensamentos conflitantes. Se Kaito soubesse o que ela estava pensando, provavelmente acharia tudo muito divertido. Capítulo 154. Kaito beijou Miku suavemente na bochecha. A pele dela era incrivelmente macia e lisa, como um pêssego. O beijo leve deixou um rubor sutil em sua pele. Incapaz de resistir, Kaito roubou outro beijo. Desta vez, Miku estava preparada e parecia mais calma, embora sua expressão ainda estivesse um pouco atordoada. O romance doce suavizou suas feições. Revanche, Kaito declarou transbordando confiança. Eu peguei o jeito disso agora. Vai, acaba com eles. Miku torceu por ele. Desta vez, Kaito jogou com habilidade. Seus ataques eram afiados e precisos, mantendo Miku na defensiva. Finalmente, com um movimento especial perfeitamente executado, Kaito esgotou a barra de vida de Miku. K.O. brilhou na tela. Nada mal mesmo, disse ele com um sorriso. Ele havia passado de novato a especialista em apenas 3 rodadas, deixando Miku atonita. Uau, você aprendeu tão rápido. Os olhos de Miku brilharam com admiração. Claro, com os meus reflexos, é fácil assim que entendo o básico. Kaito sorriu. Ainda quer jogar contra mim? Com certeza. Eu não vou desistir, Miku declarou, seu espírito de luta reacendido. Certo, então prepare-se para o seu castigo. O sorriso de Kaito aumentou, antecipando sua recompensa. Miku corou, inclinou-se e deu um selinho rápido na bochecha de Kaito antes de se virar timidamente, escondendo o rosto. Sua reação acanhada era adorável. Kaito envolveu a cintura de Miku com os braços, aproveitando seu calor e maciez. Nenhum travesseiro poderia se comparar ao conforto do abraço dela. Eles começaram outro jogo, uma partida muito mais equilibrada. No final, Kaito perdeu por um tris. Miku radiou sua vitória contra um oponente tão forte, aumentando sua confiança. Ela lançou a Kaito um olhar brincalhão, erguendo o queixo com expectativa. Kaito inclinou-se e capturou os lábios dela em um beijo profundo. Miku paralisou sua mente, ficando em branco por vários segundos. Ela parecia atordoada pelo beijo, sua jogabilidade tornando-se errática. Kaito aproveitou suas defesas abertas, derrotando rapidamente o personagem dela. Então veio uma sequência de derrotas, 2 perdas, 3 perdas, até chegar a 6.
A cada derrota, Miku beijava Kaito, sua timidez derretendo gradualmente. A prática leva à perfeição, e ela estava muito mais relaxada do que no início. Ela se acomodou confortavelmente contra Kaito, as mãos segurando o controle, os olhos focados na tela. Kaito perdeu mais uma vez. Miku virou-se, com um sorriso brincando nos lábios, esperando pelo seu beijo. Kaito abaixou a cabeça, seu olhar caindo sobre a pele lisa do pescoço de Miku. Ele depositou um beijo suave ali, deixando uma marca leve, roxa-avermelhada. Miku corou, mas não disse nada. Quanto a saber se suas irmãs notariam amanhã. Bem, se notassem, que notassem. Não importava mais. Miku sentia-se a pessoa mais sortuda do mundo. Está ficando tarde, Miku. Kaito olhou para o relógio. Já eram 23h30. Eles estavam jogando a hora sem perceber. Acho que deveríamos parar. Miku parecia relutante, não querendo deixar o abraço de Kaito. Vendo sua expressão sutil, Kaito soube o que ela estava pensando e a segurou firme. Sua mão acariciou gentilmente a seda lisa do yukata dela. Quer jogar outra coisa? Ele sussurrou em seu ouvido. É? Continuar jogando? Sim, mas não videogame, disse ele com uma risada. O que mais tem? Miku perguntou, intrigada. Kaito pensou com um sorriso enquanto se virava, prendendo Miku gentilmente sob ele. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Antes que ela pudesse reagir, ele capturou seus lábios em um beijo longo e apaixonado. A mente de Miku ficou nebulosa, seus pensamentos dispersando-se como folhas ao vento. Embora tivesse tido intimidade com Nino mais cedo, após várias horas de descanso, Kaito sentia-se completamente revigorado e cheio de energia. Miku rapidamente entendeu o que estava prestes a acontecer e corou profundamente. Apague as luzes. Ela sussurrou, evitando o olhar dele. Kaito riu e obedeceu, mergulhando o quarto na escuridão. O que Miku não sabia era que, com sua fisiologia demoníaca, Kaito podia enxergar ainda melhor no escuro do que na claridade. Logo, o yukata de Miku foi descartado. Ela fechou os olhos com força, seu corpo delicado tremendo levemente de antecipação. Kaito a segurou com ternura, beijando-a suavemente. A sensação familiar ajudou-a a relaxar. Com o gemido suave de Miku, eles se perderam em um mundo só deles. De manhã cedo, Kaito foi o primeiro a acordar. Seu corpo estava preenchido por uma onda de poder sagrado demoníaco. O aprimoramento de poder demoníaco aumentava sua força de forma automática e constante. Ele estava, literalmente, ficando mais forte até enquanto dormia. Conforme sua consciência retornava, ele sentiu um peso em seu braço direito. Ele se virou para ver Miku, com a cabeça repousando tranquilamente em seu braço, dormindo profundamente. A luz fraca da manhã filtrava-se pela janela, iluminando seu rosto sereno e angelical. Kaito virou-se e abraçou gentilmente seu corpo quente. A textura lisa e macia da pele dela era maravilhosa contra a dele. O calor dela era reconfortante. Seu movimento fez as longas pestanas de Miku tremerem. Ela se mexeu, abrindo os olhos lentamente. O rosto de Kaito estava refletido em seu olhar. A luz lá fora ficou mais forte. Ao perceber que Kaito estava olhando para ela, os olhos de Miku se arregalaram ligeiramente, e ela cobriu timidamente o rosto com as mãos. Kaito riu. O que você está fazendo, Miku? Ele alcançou os pulsos dela, tentando afastar gentilmente suas mãos, mas elas não se moveram. Miku manteve o rosto escondido, mas as pontas de suas orelhas, visíveis sob as mãos, estavam vermelho vivo. Parecia que ela se lembrava da noite passada. A maioria das sensações e memórias estava vaga. Ela apenas recordava ser levada por onda após onda de sentimentos intensos, seu corpo flutuando como em um sonho. Kaito sabia exatamente o que aquilo significava. Ela havia chegado ao seu ápice. Múltiplas vezes, vendo seu acanhamento, Kaito decidiu não provocá-la mais. Miku ficava desconcertada facilmente e sua inocência era cativante. Era natural que ela ficasse tímida após a primeira vez juntos. Vamos levantar, ele sussurrou em seu ouvido, alcançando suas roupas e vestindo-se rapidamente. Espiando por entre os dedos, Miku observou se vestir e rapidamente pegou seu yukata descartado, enrolando-o em volta de si. Eu vou voltar para o meu quarto. Ela murmurou com o rosto ardendo. Ela abriu a porta apenas uma fresta, olhando nervosamente para fora. Vendo o corredor vazio, ela saiu apressada para o seu próprio quarto. No momento em que entrou, desabou em sua cama, enterrando o rosto nos travesseiros, com um sorriso radiante espalhando-se por seu rosto. Kaito terminou de se lavar e saiu, respirando fundo o ar fresco do campo. Suas articulações estalaram agradavelmente enquanto ele se espreguiçava. Revigorante. Olhando para o nascer do sol contra o céu azul profundo, ele sentiu uma sensação de paz e contentamento. Oh, Kaito, bom dia! Uma porta se abriu, e uma voz familiar e alegre chamou. Kaito reconheceu a voz de Otsuba Nakano instantaneamente. Além disso, Itsuba era a única que estaria de pé tão cedo. Ela estava usando uma peruca, seu cabelo agora longo. Não apenas o yukata, mas todas as roupas casuais das irmãs pareciam ser idênticas agora. Bom dia, Itsuba. Kaito sorriu para a bela garota enquanto ela se espreguiçava. Por que não acordamos todo mundo e vamos dar uma volta lá fora? Sério? Vamos lá. Itsuba concordou prontamente, os olhos brilhando de empolgação. Kaito caminhou até uma das portas e bateu casualmente. A voz de Nino respondeu rapidamente. Já vou, já vou. Nino abriu a porta, o rosto iluminando-se ao ver Kaito. Ela se inclinou e deu-lhe um beijo rápido. Vá se lavar. Vamos dar uma volta. Certo. Nino espreguiçou-se e foi para o banheiro. Ao chegar à porta, mandou-lhe um beijo com um brilho brincalhão nos olhos.
Que provocadora, pensou Kaito, balançando a cabeça com um sorriso. Ele seguiu para o próximo quarto, que acreditava pertencer a Ishika. Ele bateu, mas não houve resposta. Parecia que Ishika estava em sono profundo. Depois de pensar por um momento, Kaito simplesmente abriu a porta e entrou. Roupas e maquiagem estavam espalhadas por toda parte. Mesmo tendo passado apenas uma noite, Ishika tinha, previsivelmente, conseguido transformar o quarto em uma zona de desastre. Na mesa de cabeceira ao lado da cama estava um roteiro coberto de notas adesivas. Kaito reconheceu a cena, mas Sakurajima usava notas adesivas da mesma forma quando revisava roteiros. Parecia que Ishika estivera estudando suas falas na noite passada. Ishika, hora de acordar. A expressão de Kaito suavizou-se enquanto olhava para Ishika encolhida na cama. Ele a cutucou gentilmente para acordar. Ishika piscou sonolenta, um sorriso surgindo em seus lábios ao vê-lo. Bom dia, querido. Capítulo 155. Bom dia. Vamos dar uma volta. Talvez consigamos ver o nascer do sol. Levante-se. Hein? Ainda estou com sono, mas tudo bem. Ishika murmurou, puxando as cobertas. Kaito a encontrou completamente despida. Ishika piscou, encontrando o olhar de Kaito como se tivesse acabado de perceber seu estado de nudez. A expressão de Kaito permaneceu calma, sem demonstrar um pingo de surpresa. Eu estou bonita? Ishika perguntou suavemente, corando apesar de sua exibição intencional. Linda. Eu gosto muito, Kaito respondeu com um sorriso gentil, abaixando-se para escolher uma roupa na pilha de roupas. Vocês 5 irmãs estão todas vestindo a mesma coisa hoje, certo? Hehe, você é esperto. Mas você pode escolher o que eu vou usar por baixo. Ishika disse, sua ousadia aparecendo através de sua timidez. Ela se levantou, completamente à vontade com Kaito, permitindo que ele admirasse sua beleza. Você quer que eu escolha? Kaito riu, entrando no jogo de seu tom paquerador. Após um momento de consideração, ele selecionou um conjunto preto com acabamento em renda. Como esperado de Ishika, a mais madura e sensual das irmãs. Pensou ele. Os conjuntos de Nino, Miku e Yotsuba ainda eram adornados com padrões fofos de ursinhos brancos. Quando Ishika terminou de se vestir e estava pronta, Yotsuba e as outras já esperavam no pátio. Nino e Miku trocaram olhares, a memória da intimidade da noite anterior trazendo um rubor às bochechas e uma tensão sutil às pernas. Era como se o brilho residual do prazer compartilhado ainda fosse palpável. Itsuki inclinou a cabeça, notando que o andar de Nino havia voltado ao normal. Mas estranhamente Miku agora parecia ter uma leve dificuldade ao caminhar. O ar matinal do campo estava fresco e gelado. Após cumprimentarem o avô, as 5 irmãs e Kaito partiram em direção à montanha atrás da casa. Elas mencionaram um santuário no topo com um grande sino, um local popular para orações durante certos festivais. Em dias comuns, servia como uma rota cênica de corrida repleta de atividade. Itsuba, transbordando energia, assumiu a liderança, praticamente saltitando pelo caminho. Nino e Miku ficaram perto de Kaito. Seus relacionamentos haviam dado um passo significativo na noite anterior, e elas agora eram inseparáveis, para o leve incômodo de Ishika. Com suas irmãs mais novas agarradas a Kaito, ela sentia hesitação em se intrometer, embora também desejasse passar um tempo a sós com ele. Itsuki, por outro lado, estava simplesmente contente por estar caminhando com Kaito e suas irmãs. Eles seguiram a trilha sinuosa montanha acima, com musgo verde agarrado aos degraus de pedra desgastados pelo tempo. Árvores imponentes ladeavam o caminho, e pássaros cantavam em seus galhos. Não era uma paisagem particularmente deslumbrante, mas possuía um charme tranquilo que era revigorante e calmante. Yotsuba, devagar. Não vá cair. Itsuki chamou sua irmã à frente. Itsuki costumava agir de forma mais madura que sua idade, esforçando-se para imitar a falecida mãe, esperando tornar-se tão gentil e forte quanto ela fora. E a enérgica Yotsuba era a que mais a preocupava. Itsuba parecia ter energia infinita, sua resistência superando em muito a das outras. Kaito caminhava em um passo relaxado ao lado de Miku, que tinha a menor resistência das 5 irmãs. Cansada? Perguntou ele suavemente, notando uma leve camada de suor em sua testa. Estou bem, posso continuar? Miku respondeu baixinho, corando ao encontrar seu olhar. A memória de seus momentos íntimos na noite anterior, as ondas de prazer, fazia com que ela desviasse os olhos dos dele. Se você se cansar, eu te carrego, Kaito ofereceu com um sorriso. Miku assentiu timidamente. Honestamente, você deveria mesmo trabalhar sua resistência, Nino brincou, vendo a atenção de Kaito para com Miku. Miku inflou as bochechas, parecendo adoravelmente indignada. Eu consigo subir a montanha. Você é quem está praticamente pendurada no Kaito. Hehe, estamos apenas nos ajudando, Nino rebateu, jogando o cabelo e lançando um olhar paquerador para Kaito. Você quer dizer que eu estou fazendo 90% do esforço, e você está fazendo 10%, Kaito provocou, beliscando discretamente o bumbum de Nino. Ela deu um pulo, o rosto ficando vermelho carmesim, e se afastou rapidamente. Ela lançou-lhe um olhar brincalhão, articulando uma mensagem silenciosa. Idiota. Kaito leu seus lábios e riu. As 5 quíntuplas caminhando juntas, todas vestidas de forma idêntica, eram sem dúvida uma visão impressionante. Os outros caminhantes da manhã olhavam com surpresa. No entanto, eram em sua maioria idosos. Jovens eram raridade no campo hoje em dia. Depois de cerca de meia hora, eles finalmente alcançaram o topo. Conseguimos.
O nascer do sol, o nascer do sol, Itsuba exclamou, apontando empolgada para o sol que surgia. A essa hora, era seguro olhar diretamente para ele, um globo carmesim perfeito repousando no horizonte, pintando o céu com tons de tirar o fôlego. Contemplando a vista e a cidade abaixo, Itsuki gritou alegremente, Yahoo! Sua voz ecoou pelo vale. Seus olhos se fecharam em semicírculos, irradiando felicidade pura. Kaito comprou café da manhã em uma barraca próxima ao santuário, entregando pãezinhos quentes para todos. Ele notou Itsuki fazendo binóculos com as mãos, admirando a paisagem distante. Encantado com sua fofura, ele se aproximou dela silenciosamente por trás. Ele envolveu a cintura dela com os braços, segurando um pãozinho branco e fofinho na frente do rosto dela. Tá? Itsuki deu um pequeno pulo com um abraço repentino, sua visão substituída por dois objetos redondos e brancos. Ela se virou, um beicinho brincalhão formando-se em seus lábios ao reconhecer Kaito. Você me assustou. E você ainda reclama. Eu trouxe comida. Kaito riu, seus braços ainda em volta da cintura dela. Itsuki sempre teve um apetite robusto, mas mantinha uma silhueta esbelta. Ele muitas vezes se perguntava para onde ia toda aquela energia. Eu te perdoo se estiver uma delícia. Itsuki sorriu, pegando o pão e dando uma mordida. Que bom, tão suculento. O caldo saboroso escorreu pelo queixo dela. Deixa eu provar um pouco. É? Aqui. Itsuki ofereceu-lhe o pão mordido. Kaito riu e balançou a cabeça, inclinando-se para perto. Só um gostinho já basta. Ele a beijou gentilmente, saboreando o sabor residual do pão antes de se afastar com um aceno satisfeito. Está bom mesmo. Itsuki piscou, sua mente ficando momentaneamente em branco. Então, um rubor subiu pelo seu pescoço e manchou suas bochechas. Como Miku, Itsuki também era uma alma inocente, facilmente desconcertada por um gesto tão doce. Algumas senhoras idosas que faziam seus exercícios matinais ali perto testemunharam a cena. Elas deram risadinhas, fazendo um sinal de positivo para Kaito. Esses jovens de hoje em dia, tão ousados, elas pareciam dizer, claramente divertidas com a demonstração de afeto. Itsuki, mortificada pela atenção, lançou um olhar tímido para Kaito. Esse idiota, que vergonha, com todo mundo olhando. Ai! Uma voz os interrompeu. Kaito virou-se para ver Yotsuba parada ali, com um sorriso sem jeito no rosto. Parece que cheguei em uma hora ruim. De jeito nenhum. Você chegou bem na hora. Itsuki rapidamente a tranquilizou. Kaito pensou. Bem, você acabou de roubar a minha fala. Itsuba, você quer um beijo também? Ele provocou, sorrindo para ela. Os olhos de Yotsuba se arregalaram de surpresa. Ela olhou para as senhoras que ainda os observavam e balançou a cabeça vigorosamente. Não, obrigada. Ha. Ela agarrou o braço de Kaito. Na verdade, eu preciso da sua ajuda com uma coisa. O que é? Vem comigo. Itsuba o puxou em direção ao pequeno pátio do santuário. Kaito acenou para Itsuki, que os observava timidamente enquanto Itsuba o levava embora. Uma vez dentro do pátio, Itsuba puxou Kaito em direção a uma árvore. Agacha aí. Para quê? Kaito perguntou intrigado. Só me ajuda aqui. Itsuba puxou o braço dele. Com um suspiro, Kaito obedeceu. A próxima coisa que soube foi que Itsuba havia subido em seus ombros. Rápido, me levanta. Quase consigo alcançar. Itsuba disse empolgada, empoleirada nos ombros dele. Cuidado aí, querida. Uma mulher de meia idade saiu do santuário, acompanhada por uma adolescente. Ambas seguravam raquetes de badminton, e a mulher carregava um pequeno banquinho. Kaito olhou para cima e viu uma peteca de badminton presa nos galhos. Itsuba estava tentando alcançá-la. Capítulo 156. Você poderia simplesmente ter me pedido para pegar a peteca, disse Kaito, com uma mistura de diversão e exasperação na voz. Ele segurava as pernas de Yotsuba firmemente enquanto ela se equilibrava em seus ombros, tentando alcançar a peteca presa nos galhos. Eu pedi. Eu só não consigo pular tão alto. Está tão perto. Yotsuba era atlética, mas o galho estava simplesmente alto demais. Daí o envolvimento de Kaito. Kaito suspirou. Quero dizer, só porque você não consegue pular tão alto, não significa que eu não consiga. Tem certeza de que não queria apenas uma carona nos ombros? É? Sério? Os olhos de Yotsuba se arregalaram. Eu esqueci. Uma mulher próxima e sua filhinha riram. Você consegue, irmãzona. A menina torceu. Ah, sou eu quem está fazendo todo o trabalho e ela está torcendo por você? Kaito estabilizou Yotsuba, suas mãos segurando firmemente as coxas dela. Kaito, um pouco mais alto. Yotsuba disse timidamente. Ela percebeu seu erro. Kaito poderia facilmente ter recuperado a peteca com um simples pulo. Segure-se firme. Com um suspiro resignado, Kaito se preparou e então ergueu Yotsuba mais alto com um impulso poderoso de seus braços. Yotsuba arquejou ao sentir-se subir no ar. Kaito a içou sem esforço. A mulher e sua filha olharam maravilhadas. Mamãe, aquele irmãozão é tão forte! Exclamou a garotinha. Sim, ele é. A mulher concordou, surpresa com a força do adolescente. Assim que Yotsuba recuperou a peteca e a jogou para a menina, Kaito a carregou em suas costas, aparentemente sem esforço, e começou a correr calmamente. Me coloque no chão. Você achou que poderia simplesmente me usar como sua montaria pessoal? Kaito riu, segurando as pernas dela com segurança enquanto caminhava, balançando-a deliberadamente um pouco, fazendo-a gritar. Para com isso, eu vou cair. Meu cabelo está me dando cócegas.
O riso de Yotsuba misturava-se com pedidos de misericórdia. Kaito finalmente cedeu e a colocou no chão. O atendente do santuário os observava com um sorriso conhecedor. Vocês dois pombinhos, gostariam de tirar um papel de sorte no amor? Os deuses abençoarão o relacionamento de vocês. Sorte no amor? A boca de Yotsuba formou um pequeno, o corando com a sugestão. Argumento de venda suave, pensou Kaito. Um demônio como ele precisava da bênção de deuses? Era divertido. Se fosse no passado, antes do Tratado de Paz, ele nem teria permissão para chegar perto de um santuário. Internamente, ele riu, mas externamente, sorriu educadamente e concordou. Depois de pagar uma pequena taxa, Yotsuba tirou um papel. Era Daikishi, a melhor sorte possível. Uau! Incrível, é Daikishi. Claro que é. Kaito revirou os olhos internamente. Se tivesse sido uma sorte ruim, ele teria marchado direto até Michael e exigido uma explicação sobre o sistema sagrado de adivinhação. Eles queriam separar um casal perfeitamente bom? Yotsuba estava emocionada com a excelente sorte. Como todas as 5 irmãs eram agora namoradas de Kaito, ela raciocinou que todas estariam juntas no futuro, certo? Isso seria maravilhoso. Ao saírem do santuário, Kaito perguntou, você acha que esses papéis de sorte são precisos? Claro, eles têm que ser, Yotsuba declarou com confiança. Então ela parou. Mas Kaito, você não é um demônio? Você está percebendo isso só agora? É por isso que perguntei se você achava que eram precisos. Kaito riu, fazendo Yotsuba hesitar. Isso significa que a sorte não conta. Ela murmurou, parecendo desanimada. Não significa. E mesmo sem a sorte, estaremos sempre juntos, Kaito a tranquilizou, pegando sua mão. Yotsuba sentiu vigorosamente. É verdade. Tenho que contar para as outras. Ela acenou para as irmãs à distância e correu para mostrar o papel da sorte, rendendo a Kaito vários olhares afetuosos do grupo. Eles passaram o resto da manhã apreciando a paisagem do topo da montanha, retornando à hospedagem fontes termais de Tora Iva apenas quando o sol do meio-dia ficou intenso demais. As quíntuplas escolheram passar a tarde com o avô, aproveitando o raro tempo juntos. Kaito absteve-se de interromper o tempo em família. Ele não conseguia afastar a sensação de que o avô as vigiava com uma intensidade de falcão, como se estivesse pronto para atacar caso ele chegasse perto demais das netas. Protetor com suas garotas preciosas, Kaito pensou compreensivamente. Ele não as quereria levadas tão facilmente. O dia voou e a noite se aproximou. As irmãs se reuniram para assistir TV, mas uma competição silenciosa fervilhava sob a superfície. Nino e Miku, tendo provado a intimidade, estavam tramando para tirar as outras do caminho para que pudessem desfrutar de algum tempo a sós com Kaito. Ishika, Yotsuba e Itsuki, embora um passo atrás, também desejavam algum tempo individual com Kaito para explorar seus sentimentos florescentes. Kaito, por sua vez, não se importaria se as 5 irmãs se juntassem a ele. No entanto, elas eram todas bastante inocentes e se envergonhavam facilmente. Tal cenário poderia ser possível no futuro, mas por enquanto, era altamente improvável. As irmãs trocavam sugestões veladas e manobras sutis, cada uma tentando ser mais esperta que as outras, mas seus desejos mútuos criavam um impasse. Conforme a noite avançava, a tensão aumentava e elas permaneciam em um ponto morto. Uma onda de desespero as lavou. Isso é tão difícil. Todas lamentaram internamente. Eram 11 da noite e ninguém mostrava sinais de se retirar para dormir. Nino e Miku pretendiam durar mais que as outras, mas o impasse se arrastou, deixando ambas frustradas. Kaito olhou para elas com curiosidade. Elas costumavam ir para a cama muito mais cedo. Está tarde. Vocês não estão cansadas? Ele perguntou. Estou animada demais para dormir, pensando em ir embora amanhã. Finalmente conseguimos passar um tempo juntas. Nino ofereceu rapidamente uma desculpa. Agora que você mencionou, acho que estou um pouco animada também. Yotsuba interveio. É por isso que não estou com sono. Não, você é apenas naturalmente energética, Itsuki retrucou secamente. Yotsuba coçou a cabeça. Que tal dormirmos todas juntas hoje à noite? Sabe, seria divertido conversar no escuro. A sugestão pegou todos de surpresa, mas pareceram intrigados. Existe espaço suficiente? Ishika perguntou em voz alta. Podemos limpar as mesas no maior quarto de hóspedes lá em cima e estender os futons. Yotsuba, como se já tivesse planejado isso, imediatamente apresentou os arranjos. Eu sempre quis fazer isso. Eu até verifiquei antes. Se nos apertarmos um pouco, devemos conseguir encaixar 6 futons, Nino murmurou. Kaito piscou intervindo rapidamente. Por que 6? Eu deveria fazer parte da conversa de garotas de vocês? Claro que sim. As 5 irmãs responderam em uníssono, o raro momento de acordo o assustando. Ele estava grato por o avô delas não estar presente. Se soubesse que as netas planejavam uma festa do pijama com Kaito, provavelmente o jogaria por cima do ombro. Incapaz de recusar o pedido entusiástico, Kaito resignou-se ao plano delas. Após quase meia hora de atividade agitada, finalmente organizaram os futons. 6 futons formavam um círculo, permitindo que ficassem deitados cabeça com cabeça. Kaito olhou para o arranjo perplexo. Ele não entendia o apelo. Por que não dormir confortavelmente em suas próprias camas? Todos se acomodaram em seus futons, apagando a luz principal e deixando apenas um pequeno abajur de chão brilhando suavemente no centro do quarto. Então, vamos contar histórias de fantasmas. Yotsuba sugeriu animadamente. Kaito riu. Por que histórias de fantasmas agora?
Não tinham medo de não conseguirem dormir? De jeito nenhum. Não quero ficar acordada a noite toda, Nino protestou imediatamente. Ishika, Miku e Itsuki também balançaram a cabeça, fazendo Yotsuba desanimar. Eu estava ansiosa por isso. Kaito, deitado de costas, olhou para o teto com um toque de diversão na voz. Itsuba, você não tem medo de histórias de fantasmas? Mas é perfeito para a atmosfera. Vamos apenas contar histórias comuns. Itsuki sugeriu, acenando as mãos de forma desdenhosa. Como a mamãe costumava nos contar antes de dormir. Um momento de silêncio caiu sobre o quarto com a sugestão de Itsuki. Isso, parece bom. A voz de Yotsuba estava tingida de nostalgia. As outras permaneceram quietas, claramente pensando na mãe, especialmente agora na casa do avô, onde haviam passado tanto tempo com ela. Então, quem vai contar uma história? Só para vocês saberem, eu sempre fui a ouvinte. Ishika mudou rapidamente de assunto, quebrando o clima melancólico. Sua pergunta deixou todos perplexos. A mãe dela sempre fora contadora de histórias. Nenhuma delas tinha experiência em contar histórias. Todos os olhares se voltaram para Kaito, que jazia silenciosamente em seu futon. Kaito suspirou. Mesmo sem se juntar ao círculo, ele podia sentir os olhares sobre ele. Ele virou-se de bruços, apoiando o queixo nas mãos. Tudo bem, eu conto uma. Verdade seja dita, Kaito nunca tinha contado uma história, nem nunca tinha realmente ouvido uma. Mas, ele certamente poderia inventar uma. Esta é uma história verdadeira. Há muito, muito tempo. Pelos 10 minutos seguintes, Kaito teceu um conto fantástico, baseando-se em sua imaginação e um talento para narrativa dramática. Então, em um ponto bastante abrupto, ele parou. E para descobrir o que aconteceu a seguir, acompanhe no próximo episódio. É só isso? Yotsuba ficou atonita. Ela tinha realmente ouvido a história com atenção, embora o próprio Kaito achasse um tanto maçante. Kaito sorriu. Ele já podia ouvir a respiração compassada vindo ao seu lado. Ishika e Itsuki, uma de cada lado dele, haviam adormecido. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!